do mercado, tá? Primeiro fazendo uma analogia ao que a gente estava observando, né, nas últimas semanas e o que aconteceu nessa. A gente veio numa sequência de altas, né, uma sequência muito forte de altas e, assim, a grande pergunta é será que essa recuperação inicial vai perdurar ou não? E, honestamente, a resposta para essa pergunta, se perguntada a mim, será sim. Eu realmente acredito que continuará. E tenho alguns dados importantes para sustentar esse argumento. Vou trazer para vocês ao longo dessa live. Mas na sexta-feira a gente viu, né, a Bolsa fechando com uma queda de 0,6%. Mas na semana foi mais uma semaninha de alta, né, 1,2% de alta ao longo da última semana. Quais foram os principais drivers para que a Bolsa brasileira tivesse esse movimento altista? Bom, por um lado, né, a apreciação das blue chips que já vinha acontecendo desde as últimas semanas. Petro seguiu disparando, né, já são mais de 20% aí nas últimas 2 semanas, sequência extremamente forte, robusta. Bancos, né, oscilando, mas conseguindo se segurar. Vale mais uma vez andando, né, ao longo da semana, perdeu um pouco de força no final, mas segue muito forte. Eu tenho dados para falar de minério bem interessantes. E, bom, com 50% do índice, né, que representam essas empresas, praticamente setor financeiro, Petro, Vale, a gente viu a Bolsa se segurando mesmo em dias mais negativos lá fora. Por exemplo, eu trouxe até aqui, ó. Na segunda-feira tivemos alta, terça tivemos alta e na quinta tivemos alta, né? 2 dias de realização. As quedas se mantendo acima dos 106 mil pontos. Aquela resistência importante dos 105.500 foi de fato rompida, foi embora, mas agora precisa buscar novamente, né, ali os 7,5, 108, passar com força para analisar essa sequência de alta. Mas, que nem o Marlon está falando aqui, né, aqui só subiu por conta do S&P. Eu discordo dessa afirmação e vou dizer o porquê. O que tem motivado as altas aqui no Brasil, além das expectativas com vacina que está motivando, né, tá sustentando mercados mundo afora, o que tem motivado as bolsas, o movimento altista aqui no Brasil, de fato, é o investimento gringo, tá? A gente tem acompanhado o investimento estrangeiro muito forte ao longo desse mês de novembro. É o maior investimento, né, na bolsa desde janeiro de 2016, em termos mensais. Né, na última divulgação foi do dia 18, foi a entrada mais fraca. Dia 18 foi quinta-feira, né, da semana passada, a última divulgação da Bolsa, quarta-feira na verdade. A entrada mais fraca dos últimos dias, que foi de praticamente 1 bilhão de reais que acabaram entrando de investidores estrangeiros. Só esse mês já são mais de 20 bilhões, tá? No ano tinha saído mais de 90, tava dando aquele receio, pessoa física segurando do outro lado, mas o fluxo gringo voltou com muita força. Por que isso acontece? Acontece desde a eleição do Biden, né? A gente viu, na verdade, em agosto, setembro, outubro, com pequenas entradas de capitais na Bolsa brasileira, mas a partir do momento que o Biden venceu as eleições, houve de fato uma enxurrada de dinheiro estrangeiro entrando na Bolsa brasileira. Analistas, né, estrategistas de grandes bancos globais, principalmente americanos, né, europeus, vinham falando há bastante tempo. Bom, se o Biden vencer as eleições, vai ser um cenário muito positivo para mercados emergentes. E qual mercado emergente foi o mais penalizado em dólar? É importante a gente colocar na conta, em dólar, com o câmbio depreciando e a bolsa caindo, a bolsa brasileira, né? Então esse fluxo começou a vir assim, de maneira mais robusta a partir do momento que o Biden foi eleito. Já são mais de 20 bilhões de reais desde aquele momento, por conta do cenário mais favorável a países emergentes, por conta do cenário mais positivo para o Brasil nesse caso. Tá claro que aí a gente não está colocando na conta as questões econômicas brasileiras, que são extremamente relevantes para que se perdure, né, esse fluxo intenso positivo. Mas nesse primeiro momento, aquele desbalanceamento, né, que estava ocorrendo tem se normalizado. E quem está saindo? Se alguém está comprando, alguém está vendendo. Quem tem vendido mais nesse momento são institucionais,
não são as pessoas físicas, tá? Então, as pessoas físicas que estavam entrando na bolsa forte, diminuiu o ritmo, é claro que diminuiu, né? Até muita gente com bastante lucro no bolso resolveu realizar, mas ainda está havendo entrada de pessoa física, movimento que também deve perdurar, né? O cenário com taxas de juros baixas extremamente positivo para que esse movimento se perdure. Atingimos mais de 3 milhões de CPFs na bolsa nesse ano, número incrível. Eu acho que ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer, né? Quando pensando há 2, 3 anos atrás, mas aconteceu de forma super rápida. Taxa de juros, óbvio que motiva, né? As pessoas não têm onde rentabilizar sua poupança, né? O que você tem guardado, se não for na bolsa. São poucas as opções hoje, né? Então vai continuar assim. Muito aprendizado também, né? Assim, as pessoas estão se conscientizando mais, descobrindo que bolsa não é cassino, né? Por mais que muita gente achasse que bolsa é cassino, na verdade não é. E com esse cenário de gringo entrando e pessoa física entrando, né? Quem tem que vender é institucional, mas o cenário fica muito mais interessante para a bolsa brasileira. O que estava descontado até então, que não tinha andado, né, até o momento, tinham sido as empresas, as maiores empresas, né, as robustas. E a rotação setorial que está acontecendo aqui também está acontecendo mundo afora, né? Por isso que a gente tem acompanhado alguns dias o Dow Jones subindo e a Nasdaq caindo, totalmente o inverso do que a gente observou ao longo desse ano, né? Então está tendo essa mudança, uma mudança cíclica, né? O pessoal entrando em bancos, em commodities e saindo um pouco das empresas de tecnologia. Para os Estados Unidos, isso é, entre aspas, ruim. Por quê? Porque as grandes empresas do mercado americano, elas são do setor de tecnologia, né? Então você pega a Amazon, Apple, enfim, todas essas companhias, Facebook, Twitter, que são enormes, estão sendo penalizadas nesse momento. Enquanto aqui no Brasil, quais são as grandes? As que eu citei, né? Vale, Petro, B3, bancos, todas essas empresas, né? Das 10 empresas, se eu não me engano, só uma das 10 maiores empresas do Brasil, só uma é do setor de tecnologia, que é Magazine Luiza. As outras 9 são ou commodities ou bancos, enfim. Então essa rotação setorial penaliza a bolsa americana e auxilia a bolsa brasileira, porque a partir do momento que as pessoas compram esses ativos que são os principais, né, para a composição do índice, faz com que as bolsas subam, principalmente aqui no Brasil, né? Lá fora a gente até pode ver um movimento mais atrativo nos próximos dias com a redução das incertezas, mas o cenário não se altera. E quando eu estou falando de redução de incertezas, tem algo muito, muito positivo, pessoal, que foi anunciado hoje. E isso eu acredito que fará preço, tá? O índice futuro americano acabou de abrir até agora sem grandes movimentações, né? Extremamente líquido nesse momento, abriu faz 15 minutos. Então não olhem ainda para o índice futuro, prestem atenção no noticiário, que o noticiário é impactante, tá? É de fato muito impactante. Vacinas virão antes das datas previstas. Quais eram as datas previstas, né? Quando a gente falava de vacina desde o começo do ano? Todo mundo falava, bom, devemos ter aprovação até o fim do ano, vacinação em massa até o meio do ano. Nos Estados Unidos, saiu uma notícia hoje de que a Pfizer fez um pedido de urgência para o FDA e, se confirmado, a vacina poderá chegar para ser utilizada nas pessoas no dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro a gente pode ver vacina. 12 de dezembro, pessoal, quantos dias de hoje? Hoje é dia 22. Uma semana... 2 semanas, 3 semanas. Daqui 3 semanas, então, podemos ter vacinas sendo distribuídas já nos Estados Unidos. E, assim, meio que óbvio, foi aprovado nos Estados Unidos, vai ser aprovado no mundo inteiro, né? E vai começar a distribuição em massa. Essa é da Pfizer. Todas as outras já estão no processo final também, já divulgaram a fase 3 dos seus testes e todas demonstrando resultados fortes, com índices de eficácia acima de 90%. A expectativa era até o fim do ano, está vindo mais ou menos 2, 3 semanas antes do que a expectativa inicial. Isso, assim, muita gente tem falado, né? Muita gente tem falado,
Mas Henrique, risco de segunda onda. Assim, isso não pode pesar na Bolsa Brasileira, a segunda onda pegando forte na Europa, nos Estados Unidos. Aqui é questão de tempo de acontecer e penalizar a Bolsa Brasileira. Pessoal, importante a gente lembrar uma coisa. O mercado, ele olha sempre para frente, sempre tentando prever o futuro, né? Assim, tentando prever o que tem a maior possibilidade de fato acontecer. Tem possibilidade da segunda onda ocorrer? Claro. Traria um mau humor? Claro que traria. Mas qual que seria o impacto econômico de uma segunda onda? Porque a primeira onda, que foi quando a gente teve o grande medo, né, que foi quando tudo começou, foi ali em meados de março, né, fim de março. Nem estava acontecendo direito aqui no Brasil, mas estava começando a pegar fogo lá fora e começou a trazer aquele receio para as bolsas no mundo todo. Ali, naquele momento, honestamente, eu não conseguia prever absolutamente nada que ia acontecer. Nunca, ninguém. Eu conversei com gente que tem, sei lá, 50 anos de mercado e me falou que nunca tinha visto nada similar àquilo. O pessoal começou a comparar a pandemia com pandemias anteriores, os impactos na bolsa, mas nada era da dimensão como o que a gente estava esperando, né? Tanto que você pegar projeção de PIB para o Brasil, naquele momento o pessoal estava falando de menos 10%, agora o pessoal está falando que vai fechar com menos 4,5%. Uma segunda onda de contaminação ocorrendo, né? Vamos supor que, o que eu já acho difícil, que haja novos lockdowns, eu já acho isso difícil, talvez numa cidade ou outra, mas no Brasil, extremamente difícil. A partir do momento que começa a ocorrer, né, alguns fechamentos, qual que vai ser esse impacto na economia, que é o que vai resultar, né, nos impactos para essas empresas? Será que vai ser tão forte como a gente imaginava lá atrás? Ou será que vai ter tanta força assim a ponto de impactar o futuro dessas companhias para que a gente traga valor presente e mude radicalmente o que a gente está enxergando hoje? Sendo que daqui alguns dias teremos vacina começando a ser distribuída nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Eu não acho que os impactos econômicos serão severos. A Europa está fechando alguns bares, restaurantes, talvez impacte um pouquinho o setor de serviços, mas todo o resto está aberto. Para os grandes bancos, será que os índices de inadimplência vão explodir? Né? Será que o pessoal vai ter que provisionar mais? Acho muito difícil que todo cenário ocorra, até porque estamos vendo manifestações mundo afora de pessoal rejeitando novos lockdowns. Pessoal falando, não dá, eu sou comerciante e não consigo ficar com as minhas portas fechadas novamente. Economicamente isso não é viável. Né? Então, a partir desse momento, eu acredito que os impactos econômicos serão baixos e que o noticiário de vacina que está vindo vai fazer com que as incertezas sejam derrubadas. Tá? As incertezas serão derrubadas, enquanto os riscos práticos de novos lockdowns, para mim, parecem limitados. Tá? Então, incerteza com pandemia, no meu ponto de vista, está acabando muito, muito em breve. Tá? Eu acho que está acabando em breve essa incerteza. Claro que vai demorar para todo mundo se vacinar, mas tá tendo vacina, eu acho muito difícil que haja novos lockdowns. Então, impacto econômico acaba. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, no meu ponto de vista, incerteza com pandemia já era. Incertezas com eleição nos Estados Unidos. Já ficou mais do que claro que o mundo inteiro está levando como piada o Trump ir na justiça contestar essa eleição. Ninguém está levando a sério. Né? Todo mundo já deu a vitória para o Biden. Todo mundo já sabe que o Biden vai vencer. Seria de outro planeta imaginar que na justiça o Trump consiga reverter alguma coisa. O que isso implica? Isso implica que a redução quanto ao futuro do mundo, né, quanto a quem comandará o mundo, também foi por água abaixo. Né? Essa incerteza também já era. Pandemia e eleições dos Estados Unidos, que eram as principais incertezas, já eram. Só para vocês terem uma ideia, o líder do Senado dos Estados Unidos, o senhor Mitch McConnell, concordou em retomar as negociações com os democratas sobre o pacote de estímulos. Eu vi até agora há pouco aqui no G1, tinha saído uma notícia que um político aliado do Trump, republicano, também já estava levando essa questão do Trump, né, seguir na batalha judicial como piada. Então, pessoal, nem mesmo os republicanos estão aceitando essa situação atual de Trump contestando eleições, o que me leva a crer que
risco quanto ao futuro dos Estados Unidos, não saber quem comandará o país, também já era, e que o pacote de estímulo fiscal, as negociações entre republicanos e democratas estão retomando. Qualquer novidade quanto a isso também pode dar um ânimo adicional para as bolsas, tá? Então, mais um fator que me leva a crer que o futuro é mais positivo do que a gente analisa hoje. Aí tem uma outra contestação que eu escuto bastante e que é verdadeira. Essa sim é muito verdadeira para esse momento, mas que eu acho que os impactos são limitados, tá? Nesse momento, que é o risco fiscal brasileiro, né? O risco fiscal brasileiro. Que o Brasil está em maus lençóis em termos fiscais, isso todo mundo sabe. Que vai ser necessário reformas serem aprovadas em 2021, isso todo mundo sabe. Que a situação econômica do Brasil está extremamente complicada, é óbvio. Só que o que disso é novidade? O que disso a gente não sabe? O que disso não está precificado? Tem alguma coisa? Eu acho que, assim, noticiário de reformas deve voltar mais forte no começo do ano que vem. O pessoal já falou que as casas devem pleitear por isso lá para fevereiro, então até lá a gente não deve ter muita notícia quanto a reformas econômicas, mas o risco fiscal que é inerente, que a gente realmente possui hoje na Bolsa Brasileira, no país, né, que impacta na Bolsa Brasileira, já é sabido, já está precificado. Agora, se dá uma segunda onda e o Guedes resolve distribuir mais auxílio emergencial, aí sim isso não está precificado, isso pode impactar a Bolsa Brasileira, mas não me parece ser o cenário atual também. Então esse risco fiscal, ele já está precificado, pode ser que exploda lá para frente? Pode ser, mas não é agora. Agora o momento é de poucas incertezas e muito espaço para ganhos. E até por conta disso, pessoal, a gente tem acompanhado uma situação super importante mundo afora, que assim, na verdade, vai ser driver para todas as bolsas, para todas as economias mundo afora nos próximos anos, que é o crescimento da atividade econômica chinesa. Estados Unidos pode brigar o quanto quiser, que não vai adiantar. A China vai se tornar a maior economia do mundo muito em breve. Não dá para brigar, eles possuem mais de 1 bilhão de pessoas lá dentro, um incentivo muito grande a estudo, né, e cada vez mais abrindo o seu comércio, que para eles também é extremamente positivo, dado que o custo de produção de quase tudo é baixo, né? Então exportam para o mundo inteiro, acabaram de fechar o maior acordo comercial da história do mundo, ali na região, né, da Ásia e do Pacífico, e a China vai embora, vai explodir. Em termos de atividade econômica, vai ser o grande driver do mundo nos próximos anos. Não tem como brigar com os dados, não dá. O Trump tentou, mas não vai conseguir. Talvez deu uma adiada, mas o resultado vai ser o mesmo. E por que isso é tão importante para o futuro da economia brasileira? Porque é óbvio, né? O maior parceiro comercial do Brasil é a China, tanto em termos de exportação quanto em termos de importação, né, praticamente. Como uma frase que o Guedes sempre fala, para cada $1 que a gente exporta para os Estados Unidos, a gente exporta $3 para a China, né? A China, de fato, importa o quê? Muitos grãos, proteínas, na verdade tudo que, né, depende de fato de fatores ambientais, terrestres, né, agrícolas, tudo isso a China importa muito do Brasil, com exceção do milho, tá? O milho eles não importam muito. E porque isso é extremamente importante, estamos acompanhando dados de atividade industrial chinês muito, muito fortes. Tá? Os dados estão sempre vindo acima das expectativas. Saíram dados de PMI há pouco tempo atrás, industrial da China, muito forte também. E tem feito com que, bom, já que a atividade econômica está aquecendo na China e as indústrias estão produzindo muita coisa, o preço das commodities também sobe, é claro. Minério de ferro está explodindo, o petróleo está começando a querer voltar. Para que vocês tenham uma ideia, o minério de ferro atingiu as máximas nos últimos 3 meses, com redução dos embarques australianos, os estoques chineses caindo e a demanda forte. 10% da Bolsa Brasileira, né, Vale. Você pega mais Bradespar, eu acho que são uns 4%, posso estar falando besteira.
mas você possui ali 14, 15% só dessas empresas, sem somar as empresas de siderurgia, tá? As metalúrgicas. Estou falando apenas de Vale e Bradespar. Só com essas duas companhias, a gente já está falando de 14% que não há condição de que essas empresas tenham grandes perdas de preços em termos de análise fundamentalista, a não ser que algo completamente fora do radar, como foi Brumadinho, aconteça, né? Não acho que isso vá ocorrer também, o sistema de segurança mudou, enfim. Mas a gente está falando de minério sendo negociado no Porto de Qingdao a $128, quase $129 a tonelada, com câmbio a 5,40. A empresa praticamente sem dívidas, né? Se eu não me engano estava 0,6 vezes dívida líquida EBITDA no último resultado, gerando muito caixa. Companhia, né, resolvendo os imbróglios com o estado de Minas, que está rolando. Tem uma reunião marcada, acho que se eu não me engano, para o dia 10 de dezembro para bater o martelo, estipular a multa e então tirar esse receio da frente. A partir disso, o que vai acontecer? As agências de risco vão elevar a nota de crédito da Vale e tem todo o espaço então para que o gap que há hoje entre Vale e as empresas, suas concorrentes, a Rio Tinto e a BHP, se reduza. Até não ia fazer isso, não estava planejado, mas deixa eu dar uma olhada aqui como que está em termos de índice, de múltiplo, a diferença das duas companhias, das três companhias. Ó, a Vale está sendo negociada, atualmente a 3.4 EV/EBITDA, tá? Você pega a BHP, está sendo negociado a 6 vezes, enquanto o Rio Tinto está sendo negociado a 5,5. Né? Então, 60% a 70% de desconto que a Vale é negociada hoje, tá? Em comparação com essas empresas. Como ela quase não tem dívida, dá para a gente até olhar preço-lucro, né? Que ela está sendo negociada a 5,5 vezes, enquanto a BHP está sendo negociada a 11,1, ou seja, o dobro, e Rio Tinto 10 vezes, né? Então uns 80% acima em termos de múltiplo. Cara, quando a gente olha esse desconto que a Vale está sendo negociada hoje a seus principais pares, é natural que esse desconto, com a elevação das notas de crédito, das agências de risco, enfim, com essa elevação, haja uma redução do desconto e os R$67 que a Vale é negociada hoje, imagina se ela ultrapassa, né, pelo menos você reduz esse gap que possui e pega a média dos preços altos que o pessoal tem trabalhado, é R$80, R$85 fácil. No preço atual, muita gente fala de um dividend yield que pode chegar a 15%. Né? Ou seja, você deixa o dinheiro investido na Selic, você ganha 2% ao ano. Se deixa na Vale, você ganha 15%. É natural que essa empresa, dado que os riscos se reduzam, né, de fato sejam eliminados, suba muito. E você está, então, ponderando 15% do índice com muita força para seguir andando. Tá? Dado esse cenário, não consigo ver riscos muito grandes inerentes à Bolsa Brasileira ao fim do ano. E um ponto que eu não discuti, e o último ponto para que eu siga positivo para a Bolsa Brasileira, que é felicidade, o ânimo, né? Aquela ilusão que se cria no fim do ano. Vocês lembram o que aconteceu no fim do ano passado, né? As bolsas explodiram, Bolsa Brasileira com todas essas incertezas indo embora e qualquer noticiário mais positivo vindo de Brasília que possa surpreender, é natural que a gente veja também uma empolgação, né, um fluxo mais favorável nesse fim de ano, dado, né, de repente, um debate a respeito de reformas. Até tem uma notícia, né, de que um dos principais pontos que deve ser votado ainda neste ano, segundo o relator lá em Brasília, é o novo marco para o setor ferroviário. É extremamente importante para a logística brasileira. Então, temos algumas pautas que podem vir à tona no fim do ano e também trazer um otimismo adicional. Tá? Então, de fato, estou positivo, estou bullish, posso estar errado, claro que posso, mas esses são meus argumentos para que eu acredite que hoje a Bolsa represente mais uma oportunidade do que um risco. Tá? Muito mais uma oportunidade.